Sabe quando você tem aquela ideia incrível para colocar no seu caderninho de anotações? Uma ideia para um livro que parecia que pode mudar o mundo. E aí, quando você vai colocar ela no papel, você trava. Não é apenas frustrante, é um padrão que se repete com muitos escritores iniciantes que eu já conheci. Um dos maiores erros que a gente comete quando começa a escrever é acreditar que o processo criativo é só uma questão de inspiração. Hoje a gente vai desmistificar essa crença e mostrar como você pode evitar de cair nessa armadilha. Vem comigo para a gente mergulhar realmente no que faz o escritor produzir um trabalho de qualidade. Afinal, eu sou o Diogo Oliveira, esse aqui é o canal do YouTube do Estúdio Literário Livro de Teseu e eu acredito que todo mundo tem uma história para contar porque é hora de você começar a contar a sua. Eu não vou falar que todo escritor iniciante acredita que tem uma boa ideia, porque todo escritor sabe que tem uma boa ideia. E isso não é o suficiente para escrever um bom livro. A verdade é que a ideia sozinha não sustenta todo o seu trabalho. Escrever exige mais do que apenas a inspiração ou um grande insight. Exige técnica, disciplina, estrutura e quantos de vocês já ouviram falar que os livros foram abandonados porque o autor esperava a inspiração voltar? Eu já ouvi bastante. E isso é um ciclo vicioso que pode ser quebrado se você entender que a escrita é um processo que vai além dessa pequena inspiração momentânea que a gente chama às vezes de momento eureka. A solução está em criar uma rotina de escrita. Sim, rotina. Não dá para esperar a inspiração chegar. Vai você atrás dela. Aprenda fundamentos de narrativa que podem ser essenciais, talvez cruciais. Entender como construir uma história, desenvolver personagens, como estruturar enredo, são habilidades que fazem diferença entre o escritor que consegue terminar um livro e aquele que não passa da primeira página. Porque tudo isso complementa a sua rotina de estudo e trabalho. Além disso, é fundamental aceitar que escrever é, na verdade, reescrever. Poucos escritores conseguem produzir um texto pronto na primeira tentativa. A maioria precisa revisar, editar e reescrever várias vezes antes de chegar a um resultado satisfatório, antes mesmo de passar para os leitores betas. A ferramenta prática para você começar isso é simples. Comprometa-se a escrever um pedaço de tempo por dia, 15, 20, 30 minutos, mesmo sem inspiração. Isso treina a sua consistência, a sua disciplina, que fazem com que você se torne, sim, um grande escritor ou uma grande escritora. Se a gente pegar, por exemplo, autores reais que são conhecidos por passarem pela mesma armadilha. Quantos autores famosos, quando a gente vai olhar o background da história deles, eles falam que foram rejeitados várias vezes? Quantas pilhas de rejeições você tem acumuladas antes realmente de ter um livro impresso, publicado, colocado? Stephen King falava que ele tinha um prego que ele colocava todas as cartas de rejeição que ele teve, e esse prego ficou tão pesado que caiu da parede dele. A diferença é naquilo que eles entenderam, que é a insistência. É você refazer e refazer o seu trabalho melhor do que aquele não que você recebeu. E eu digo mais ainda no mercado literário brasileiro. Às vezes o não que você recebe daqui não é necessariamente o não para a sua obra, é por causa do contexto da onde você colocou e há outras formas de você colocar ela adiante. Mas o ponto principal é que a disciplina não é apenas sobre sentar para escrever todos os dias. É sobre desenvolver uma mentalidade para o seu trabalho de escrita. Sobre entender que o processo de escrita é um trabalho duro que exige dedicação e estudo. E também sobre estar disposto a aprender melhor e melhorar constantemente. E eu digo isso não só de um espectador ou alguém passando uma instrução, mas como alguém que está aqui todo dia fazendo isso que eu prego para vocês. Porque sentar, reescrever, tentar melhorar e aplicar algumas coisas, às vezes até um pouquinho audacioso, é o que eu faço todos os dias na minha escrita e eu não paro porque eu quero que cada vez mais eu melhore. Eu sou o meu melhor crítico, independente dos nãos ou sims que eu recebo durante essa minha jornada. E se você está começando a sua jornada como escritor, lembre-se, inspiração é o começo. Ela é importante, mas é a disciplina que faz você chegar ao fim. Não desanime com dificuldades ou com falta de inspiração. Em vez disso, pegue essas dificuldades como oportunidades para você crescer e melhorar. Deixa aqui nos comentários se você já abandonou um livro por falta de inspiração. Compartilhe a sua experiência e veja como outros escritores também enfrentaram desafios semelhantes. Se você
E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que também sonha em escrever, seja um conto, um livro, uma história, qualquer coisa. Todo mundo tem uma história para contar e com a disciplina certa você pode ser o próximo a contar a sua. Não deixe que a falta de inspiração seja um obstáculo. Transforme-a em um desafio superável. Vem junto comigo nessa jornada literária e juntos a gente vai mudar o consumo de literatura do Brasil.